Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Atropelou e fugiu. Polícia busca motorista envolvido em atropelamento que acabou em morte na capital. Roubo milionário. Imagens mostram a ação de bandidos durante assalto a depósito de eletrônicos na capital. Viveu aqui no estado dinossauro de pescoço longo, mais antigo do mundo. Ele media mais de 3 metros e se alimentava de vegetais. Carboidrato complexo? Especialista explica como eles podem ajudar quem está de olho na balança e na melhora da qualidade de vida. E ainda, aqui no estúdio, Débora de Oliveira fala sobre a dupla Grenal e a secação gremista contra o São Paulo esta noite. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Um caso que chamou a atenção no final de semana. A polícia apreendeu um ônibus que teria envolvimento no atropelamento de uma mulher durante a madrugada de sábado. Vamos à redação. Luciane Coleman tem informações a respeito desse caso. Lu, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal que está em casa. Pois é, a delegada Roberta Bertoldo, que está com o caso, informou que hoje à tarde recolheu um veículo para a perícia. É um ônibus que pertence a uma empresa que atua aqui em Porto Alegre, mas não é ligada ao transporte público. A vítima foi encontrada sem vida e com as 2 pernas quebradas na madrugada de sábado. O atropelamento aconteceu ali no cruzamento da Avenida Santana com a Jerônimo de Ornelas, no bairro Santana, aqui na capital. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que depois foi identificada como Isabel Cristina Pessoa, de 52 anos. Ela era moradora de Capão da Canoa, Felipe. A família tinha registrado, inclusive, uma ocorrência de desaparecimento na quarta-feira da semana passada. Inclusive foi por causa do grave ferimento, que ela sofreu, que a perícia indicou que seria um ônibus e não um carro o causador aí do atropelamento desse acidente. A polícia agora aguarda o resultado da perícia para ter certeza se realmente foi esse ônibus e quem era o motorista que estava dirigindo naquele momento. Que não se sabe quem era, mas se sabe que é um covarde, porque afinal de contas não prestou o menor atendimento à vítima, Pessoas que matam no trânsito não dão a menor importância para quem passaram por cima dessas pessoas, atropelam e fogem do local. Terrível acidente, terrível. Bom, um outro caso também que a polícia investiga. A polícia está em busca de 2 suspeitos de espancarem até a morte um motoboy em Gravataí. Os filhos dos foragidos também estão envolvidos no crime. O vídeo mostra o rapaz caminhando na rua. De repente, ele acelera os passos. A corrida é para fugir do perigo. Os suspeitos manobram o carro e continuam a perseguição. Segundos depois, a vítima retorna, os agressores alcançam o alvo. A imagem flagra uma violenta sessão de espancamento. A violência segue praticamente até a morte. E é dolorido, muito dolorido. Uma mãe que gera um filho, que cria com todo o amor e carinho, depois eles arrancam... Me arrancaram meu filho, Giovanni dos Santos Rosa estava com 24 anos. O rapaz trabalhava como motoboy. O crime aconteceu nesta avenida de Gravataí, na região metropolitana. A confusão que terminou em homicídio começou neste bar. A vítima estava com um amigo e um dos indivíduos envolvidos na morte da vítima acabou arranjando alguma confusão e teve o início ali uma discussão em que a própria vítima tentou fazer cessar, apaziguando os ânimos. 2 suspeitos envolvidos no assassinato de Giovanni prestaram depoimento durante as investigações. Segundo o delegado, eles disseram que agiram em legítima defesa. Mas as testemunhas e principalmente o vídeo do crime serviram de prova de que os homens mentiram à Polícia Civil. 6 pessoas, entre elas a que motivou a briga no bar, devem ser responsabilizadas pela morte de Giovanni. O indiciamento é pelo crime de homicídio duplamente qualificado, em razão do motivo fútil e também pela ausência de possibilidade de defesa da vítima. E tomara que a pena seja bem pesada para esses covardes aí. Agricultores e produtores de uva de Garibaldi, na Serra, contabilizam os prejuízos de um forte vendaval que atingiu a cidade na sexta-feira.
A comunidade de São Jorge, no interior de Garibaldi, foi a mais atingida. Em poucos minutos, o telhado desta casa foi parar no alto da árvore. As fortes rajadas se concentraram em um trecho estreito ao longo de aproximadamente 5 quilômetros e destruíram o que estava pela frente. Aqui nesta propriedade, araucárias gigantescas vieram abaixo com raiz e tudo. De acordo com a Metsul Meteorologia, o vento deve ter passado de 100 km por hora. A situação mais crítica foi registrada na propriedade do seu Luiz. Dos 4 hectares de vinhedos, 3 foram derrubados pelo vento. Nunca tinha visto aqui e nem em outros lugares, só praticamente de filmes. Seu Luiz deve perder 100 mil quilos de uva. Para o Sindicato Rural de Garibaldi, a situação agrava ainda mais a produção gaúcha de uva, que já sofreu uma quebra de 30% no fim de outubro, após um temporal de granizo. Eles têm uma perda momentânea, que são os galhos quebrados por imediato, né? E depois, ao longo dos próximos 2 ou 3 anos, a gente vê as mudas que se torceram ou que tiveram algum tipo de dano, elas vão definhando e morrendo ao longo dos próximos anos. O impacto de ver tanto trabalho no chão vai além das perdas materiais. Tu vê o trabalho de um ano ali, perdido, tudo, tu fica assim, né? É uma coisa assim que choca muito, é uma coisa, dói na pele mesmo, isso aí. Tu vê uma coisa que tu luta, capricha para ver tudo, e no momento tu chega ali, tu vê tudo perdido, é uma coisa assim que é muito triste. Triste mesmo, né? Até porque é o trabalho do homem que vai lá, planta para colher o melhor do que se produz no Rio Grande do Sul, que é a nossa uva, e produzir belos vinhos e espumantes. A meteorologia explicou que esse fenômeno foi isolado naquela localidade no interior de Garibaldi, mas assustou bastante a região como um todo. Deixa eu conversar com a Lu, que foi a repórter, que foi até o local. Lu, assustadora aquelas imagens, a gente, claro, lamenta muito a safra de uvas, mas olha, aquelas árvores ali realmente são de assustar, hein? Assustador mesmo, Felipe, viu? As raízes ali de algumas araucárias eram maiores do que eu, viu? Sim. E eu não sou baixinha, então vocês têm a noção real ali do tamanho desse estrago, né? Por sorte, foram ali entre 20 e 30 famílias, ou seja, não foram muitas pessoas, né? O impacto na produção também não deve ser tão grande quanto aquele temporal de granizo. Sim. Mas a partir de agora, acalma, tá? Mas segundo a Metsul, a gente pode ter novas ocorrências de temporais, que é algo muito comum agora na primavera. Bom, o ar seco, a gente vai ver ele se mantendo aí nas próximas horas por aqui, a temperatura deve cair um pouquinho essa noite, ser mais fresquinho, e o vento também se intensifica. Amanhã, vamos olhar então no mapa como é que fica, né? O tempo segue firme na maioria das regiões. No oeste o tempo fica nublado, pode ter alguma pancada de chuva. Na serra a mínima pode ficar abaixo de 10 graus em alguns pontos. E mínima, olha só, em Caxias de 14 graus e máxima de 33 em Santa Rosa. Aqui em Porto Alegre, previsão é que esquente um pouco mais durante o dia, né? Sol e nuvens, ali a gente deve ter na terça-feira, máxima de 28 graus e alguma chuva prevista para quinta-feira, Felipe. Obrigado, Lu. Você volta em instantes. Pesquisadores de Santa Maria anunciaram uma nova espécie de dinossauro no Brasil. O animal viveu em Agudo, na região central do Rio Grande do Sul, e é o mais antigo com pescoço longo já descoberto no mundo. O esqueleto tem 3,5 metros de comprimento e revela o corpo de um dinossauro do grupo dos sauropodomorfos, aqueles dinossauros dos filmes, com pescoço alongado para alcançar na copa das árvores. Segundo o pesquisador, a espécie encontrada viveu há 225 milhões de anos e ainda era desconhecida. Como a gente tem fósseis de sauropodomorfos mais antigos, com datações de 233 milhões de anos, a gente conseguiu traçar como foi a evolução desse grupo ao longo de um intervalo de 8 milhões de anos. A gente conseguiu ver que a dieta herbívora foi se estabelecendo ao longo desse tempo, o pescoço ficou mais alongado e os animais cresceram, eles eram bem menores, né? Achado em 2012, o fóssil foi trazido até o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da 4ª Colônia. Depois de anos de estudos, a descoberta foi publicada em uma tradicional revista científica da Europa. O fóssil foi encontrado por um tio do Rodrigo no interior de Agudo, cidade que fica a cerca de 15 quilômetros aqui do centro de pesquisa em São João do Polesne. O esqueleto do dinossauro estava nesta rocha, junto a outros 2 da mesma espécie que ainda estão sendo retirados.
A descoberta reforça a ideia de que a América do Sul foi o berço dos dinossauros. Análises mais detalhadas sobre a anatomia do esqueleto ainda devem ser feitas. Então é bem provável que eles tenham surgido aqui na América do Sul, depois se dispersaram para outras regiões do Pangeia, porque nesse momento da história da vida na Terra, os continentes estavam todos unidos, formando o Pangeia. Então existia uma forma desses animais transitarem por todo o planeta. Hora dela, Débora de Oliveira, boa noite. Boa noite, Felipe. Tu Falta tá uma pouco, ótima hein? noite, hein? Daqui a pouquinho começa a secação de novo, né? Porque eu tô ficando já chateada com o Grêmio, que toda semana me obriga a fazer secação pra cima dos adversários. Vai, esporte! Isso aí, tu vai torcer contra o São Paulo. Achei que ele ia dar uma secadinha a favor do tricolor paulista, gente. Vai, esporte. Sou gaúcho antes de qualquer coisa. Ah, eu acredito muito nisso, né? 0-0 placar ontem contra o Vitória, time rebaixado. Não consigo acreditar em todos os gols que o Grêmio perdeu e agora precisa secar o São Paulo novamente, como foi semana passada contra o Vasco, para na última rodada conseguir classificação dependendo apenas de si, né? É brabo, né? Um time que a gente sabia que tinha um potencial tão grande nessa reta final tá aí preocupando o torcedor. Em compensação, do outro lado, o time que ninguém acreditava tá lá, ó. Terceiro lugar garantido, 7 milhões na conta. Libertadores. Voltei pra Libertadores. Vou falar espanhol no ano que vem. Vou falar espanhol que venga a Libertadores. Agora me fala, tu tá faceiro com o que tu tem à disposição pra Libertadores ou tu já tá começando a projetar um novo Inter pra 2019? Conversei hoje com o presidente Marcelo Menezes. A base tá montada pra Libertadores 2019. Vem coisa boa por aí. Odair Hellmann fica. Fica? Eu também acho. Acho que tem que ficar depois do trabalho que ele realizou esse ano. O maior craque do Inter em 2018, Odair Hellmann. Eu só vim aqui para te dar parabéns, porque eu sei que o torcedor colorado e aqui representado por ti foi muito importante nessa retomada, em apoiar o time, empurrar o time, esquecer o que ficou para trás e agora viver o que vem pela frente. Então, em nome de todos, parabéns. E ó, Palmeira. Um abraço pro nosso chefe Danilo. Que chefe? O Filipão, gaúcho, Passo Fundo. Não, Danilo, nosso chefe, que tem chance de nos dar aumento, entendeu? Ah, tá. A gente sempre fala aqui em nome de Rede H Farma de Farmácias. Aí, Danilo, parabéns, chefinho. Eu acho que ele podia rolar, sucesso. Porque ele tá de bom humor. Palmeiras, hoje campeão. É o dia da gente pedir coisas pra ele. É hoje? Tá, vou conversar com o chefe depois do jornal aqui, né? Você já ouviu falar em carboidratos complexos? Além de nutrir, eles também ajudam o metabolismo e são excelentes aliados de quem pratica exercício físico. Para quem está em busca do peso ideal, eles também costumam ajudar bastante. Disciplina é o que não falta para Juliana. Os alimentos para cada hora do dia são cuidadosamente escolhidos. Com o acompanhamento de um nutricionista, a empresária descobriu que os carboidratos, considerados inimigos de muitas dietas por aí, podem ser aliados. Hoje a gente vai comer um frango, salada e batata doce. Batata doce é imprescindível. Sim, por ser um carboidrato complexo. Carboidratos complexos. Nome esquisito, mas a explicação é fácil. O carboidrato complexo é aquele carboidrato mais fibroso, ele, quando é ingerido, ele te dá mais saciez, ele te nutre mais o teu corpo, então ele é absorvido mais lentamente na corrente sanguínea. Arroz integral, tomate, maçã, estão no time das comidas que ajudam o metabolismo a funcionar de uma forma melhor. Já os carboidratos simples, encontrados em frutas como a banana, se consumidos em excesso, podem atrapalhar a perda de peso. O carboidrato simples é aquele carboidrato que tu ingere e tu tem um aumento na tua insulina, na tua glicose. E muitas vezes pessoas que consomem muito carboidrato simples tendem a virar diabética. Eu sei, a essa altura da história você já está aí de celular na mão, esperando a reportagem acabar para pesquisar quais carboidratos estão liberados e se esbaldar. Mas calma, segura a onda. Não é porque faz bem para a saúde que dá para sair exagerando. É o que explica o nutricionista, nada de radicalismo. Nem cortar de vez, nem sair devorando os carboidratos do time dos complexos.
As pessoas que treinam, principalmente, elas têm que saber o momento certo de usar o carboidrato complexo. Quem não treina, ela precisa saber o momento exato do dia para ser utilizado. Normalmente, pessoas que não treinam, ao acordar, é o momento ideal de usar um carboidrato complexo para ela ter mais energia durante seu dia. E como manter a disciplina está longe de ser um problema para Juliana, o resultado ela sente no dia a dia. Menos fadiga, tá? É uma recuperação muito mais rápida do treino. Eu faço cardio, eu faço musculação, faço funcional, então a recuperação com carboidrato ela é muito mais rápida. A gente volta daqui a pouco com as imagens de um roubo milionário que aconteceu em Porto Alegre. Em instantes, aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. E Canoas Shopping. Juntos, somos completos. Tinga, teu povo te ama e a Lebes também. Atenção, morador da minha querida Tinga, você que curte a tricolor, está do maior da Restinga ou torce pela união da Tinga. Vá conferir a nova Lebes que chegou aí na Restinga. Desde a semana passada, a Lebes está te esperando com ofertas exclusivas e promoções imperdíveis de inauguração. Tem Smart TV TCL 43 polegadas por apenas R$ 124,90 mensais no cartão Lebes. Refrigerador Electrolux 260 litros, só R$ 81,90 mês no cartão Lebes. E tem mais, nas compras acima de R$ 100 no setor de moda, leve travesseiros Colore por apenas R$ 4,90 cada. Dê um pulinho na nova Lebes da Restinga. Faça o seu cartão e aproveite as ofertas e toda a loja em 10 vezes sem juros para antecipar os presentes de Natal. Lojas Lebes, veste você, veste a sua casa. Motorista perde o controle do carro e se envolve em acidente inusitado em Veranópolis, na Serra. Ô Lu, o cara tem que ter mais sorte que juízo. Ele bateu nos carrinhos, tudo bem. Mas, ô Lu, explica isso aí. Olha só, né? Como a gente viu ali, o carro vermelho fez a conversão, bateu num outro veículo, perdeu totalmente, né, o controle. Olha lá de novo. Bate no carro, dá a volta, perde o controle da direção, atravessa ali o canteiro e bate em 2 carros estacionados. Ele bateu lá quando, olha só, tinha uma vaga, quase que aquele negócio de encaixar em uma vaga que tinha para estacionar. Exatamente. Sabe? Assim, quase se tivesse a vaga que não tinha, ele bateu no meio dos carros. Bateu no meio dos dois. Isso aí aconteceu lá no centro de Veranópolis, que é uma cidade super tranquila, né? Ali na Serra. Não. E por sorte, Felipe, isso aí só acarretou em danos materiais, ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, o motorista não tinha álcool no sangue, ou seja, não estava bêbado. A suspeita é de que tenha acontecido alguma falha mecânica e que tenha feito o carro acelerar aí sozinho, ter feito então o motorista perder a direção. Mas olha, eles tiveram muita sorte, né? Não, ele teve mais sorte que ele ia bater de frente no outro carro lá, aquele branco, aí ele tirou, né? E aí não tinha o canteiro, ele passa exato, porque se tivesse o canteiro contínuo, não, mas tinha um espaço ali no canteiro, que ele não salta, né? Exatamente. É um negócio assim, ó, deu tudo certo, podia ser uma tragédia, deu tudo certo. Só 3 carros ali, né, bem, que foram batidos. Sim. E que ficaram ali um pouco estragados, mas danos materiais, nada de feridos. Bom, a polícia divulgou as imagens gravadas durante um grande roubo em um depósito de eletrônicos aqui em Porto Alegre. O prejuízo da loja foi enorme. Lu, você acompanhou esse caso durante o final de semana? Acompanhei, Felipe, isso aí aconteceu na noite de sexta-feira e a polícia hoje, então, divulgou aí essas imagens, né, do momento em que a quadrilha invade o depósito de uma loja de eletrônicos aqui na zona norte de Porto Alegre e rouba mais de 2.000 aparelhos. Essas imagens aí mostram direitinho os bandidos chegando, né, lá no lugar com caminhão, aí eles entram, carregam a mercadoria, inclusive os 4 reféns que estavam com eles tiveram também que ajudar a carregar ali o caminhão e 2 vizinhos, porque como é que aconteceu, né? Essa quadrilha, ela foi até a casa, o prédio onde mora o gerente, que tem as senhas de dentro desse depósito,
levaram ele, o filho e mais 2 vizinhos que estavam passando pelo local. Aí foram até o depósito, roubaram vários aparelhos eletrônicos, né, celulares, só os caros, né, com os valores mais elevados, deixaram os mais baratos para trás. O prejuízo estimado, Felipe, é de 4 milhões de reais. Imagino que essa quadrilha aí não levou lá desse depósito, né? O pessoal tem bom gosto, né? Sabe bem os celulares bem onde estavam também, né? Exatamente. Já tá a polícia no encalço deles, vai pegar esses bandidos. E porque, infelizmente, tem gente que compra isso no mercado negro, né? Infelizmente acontece. Lu, obrigado a você, uma excelente noite. Boa noite. Obrigado a você pela audiência. Fique agora com o SBT Brasil. Amanhã, 11h40, mais notícias locais com o Marcelo Coelho. Na sequência, Débora de Oliveira. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Educação Adventista. Muito além do ensino. Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. E Canoas Shopping. Juntos, somos completos.